E se eu te dissesse que muitos dos conflitos dentro da escola não nascem da falta de condições de incluir, mas da falta de clareza sobre o que, de fato, precisa ser feito? Entre o que a lei garante e o que a prática permite, existe um espaço que gera dúvida, insegurança e muitas vezes desgaste para professores, famílias e gestores. Hoje vou organizar esse espaço, sem simplificar o que é complexo, mas também sem complicar o que pode ser compreendido. Você está no podcast Professorar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Um espaço de pensamento, responsabilidade e construção entre direito e educação, onde pensamento não é ruído, é farol. E este é o início de uma conversa que precisa acontecer. Inclusão não começa na lei, mas é a lei que garante que ela aconteça. Esse episódio foi pensado para informar, para pensarmos sobre, sem juridiquês, sem idealizações e sem colocar lados opostos. Aqui vou alinhar direito e educação para que a inclusão deixe de ser um discurso e passe a ser uma prática possível. Comecemos por entender que neurodivergência não é falta de capacidade. É uma forma diferente de funcionamento do cérebro. Traduzindo isso de forma clara, indo um pouco além do diagnóstico clínico, trazendo a neurobiologia por trás do comportamento e como ela fundamenta o direito à adaptação, como advogada, professora e psicopedagoga, posso afirmar que não existe inclusão sem o entendimento da neuroplasticidade e das funções executivas. É preciso compreender que no TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o foco aqui é o hipofuncionamento do córtex pré-frontal e a desregulação nos circuitos dopaminérgicos. Não é falta de vontade, é um déficit na autorregulação e na memória de trabalho. No TEA, transtorno do espectro autista, observa-se padrões de conectividade atípica. Frequentemente há uma falha na poda neural, resultando em um excesso de conexões locais, mas uma comunicação reduzida entre áreas cerebrais distantes, o que explica a sensibilidade sensorial e os padrões de interesses restritos. Altas habilidades e superdotação. Aqui, a ciência aponta para uma maior densidade de substância branca e uma velocidade de processamento superior. O desafio psicopedagógico é a assincronia. O intelecto pode estar anos à frente do desenvolvimento emocional. Dislexia e descalculia são específicos no processamento de informações. Na dislexia, o foco é o sulco temporal e o processamento fonológico. Na descalculia, o sulco intraparietal e o senso numérico inato. São essas as mais comuns em sala de aula. Vou conectar a arquitetura cerebral à prática jurídica através das funções executivas, pois é dessa forma que a lei foi baseada, foi pensada. Essas funções executivas funcionam como o maestro do cérebro, responsáveis por organizar, planejar e executar todas as nossas ações coordenadas. Para um indivíduo neurodivergente, o desafio raramente é a capacidade intelectual em si, mas a gestão dessa capacidade. Quando os circuitos do córtex pré-frontal apresentam um funcionamento atípico, observa-se impactos diretos em memória de trabalho. Há uma dificuldade em manter e manipular as informações mentalmente. E isso se apresenta muito na descalculia e no TDAH. Há um controle inibitório, a incapacidade de filtrar distrações ou adiar gratificações. Flexibilidade cognitiva, uma resistência a mudanças de rota ou a transição de tarefas, muito frequente no TEA.
Como advogada, eu explico que essas condições não são desleixo, são impedimentos funcionais. Por isso, o conceito de adaptação razoável na lei de inclusão é fundamental. Se a ciência prova que o cérebro com TDAH tem uma percepção de tempo alterada, o direito exige o tempo adicional em provas. Se a dislexia compromete a decodificação fonológica, é garantido o suporte de leitor ou tecnologias assistivas. Não é um privilégio, é a aplicação do princípio da isonomia. Tratar desigualmente os desiguais para garantir oportunidades iguais. Não estamos falando de favor, mas de um direito fundamentado na biologia. No direito educacional moderno, o laudo não apenas age para diagnóstico, mas para uma prova técnica. O pilar científico, o porquê, a neurociência mostra que a neurodivergência envolve biomarcadores claros. No TDAH, a desregulação do sistema de recompensas e o déficit de dopamina no estriado impedem a manutenção do esforço mental sustentado. No TEA, o processamento sensorial atípico pode levar ao sequestro da amígdala, onde o sistema nervoso entra em modo de luta ou fuga por estímulos que outros ignoram. Para a conclusão técnica, para a lei, se o cérebro processa o mundo de forma diferente, cobrar o mesmo desempenho sob as mesmas condições é uma violação da dignidade da pessoa humana. O pilar jurídico entra como o dever. Sem juridiquês, a lei de inclusão é o maior trunfo para TDAH e dislexia. Ela obriga o sistema de ensino a garantir o acompanhamento específico e o acesso a recursos didáticos diferenciados. Evoca-se o desenho universal de que a escola deve se adaptar ao aluno, e não o contrário. Negar a adaptação razoável é discriminação por omissão. Para o TEA, garante direito ao acompanhante especializado se houver comprovada necessidade de suporte. Vamos considerar o seguinte estudo de caso. Imagine num cenário real de dupla excepcionalidade, muito comum e difícil de manejar. Um aluno com altas habilidades e superdotação, que também possui TDAH. Esse aluno tem notas excelentes na área de exatas, mas é punido sistematicamente por indisciplina, impulsividade e por não entregar trabalhos escritos de português, redações, por exemplo. Analisando esses dois eixos, o desafio pedagógico é a assincronia. O problema aqui não é a falta de capacidade, mas o que chamamos de assincronia de desenvolvimento. O aluno tem um processamento cognitivo acelerado para exatas, pelas altas habilidades, mas uma disfunção executiva severa para tarefas que exigem esforço mental sustentado e organização, o TDAH, o que é necessário para a redação. Uma solução possível seria o enriquecimento curricular nas áreas de interesse para evitar o tédio, mas também de acomodações para a escrita, como o uso de tecnologias assistivas ou a substituição de trabalhos longos por mapas mentais. O desafio jurídico aqui é a barreira da invisibilidade. Punir um aluno por impulsividade ou por não entregar um trabalho devido a um déficit neurológico comprovado é discriminação por omissão. E segundo a lei de inclusão, a escola deve oferecer o que chama-se de apoio integral. Se o comportamento indisciplinado é um sintoma da neurodivergência, a punição é juridicamente nula e deve ser substituída por estratégias de autorregulação. Agora, vamos focar na responsabilidade das instituições, porque casos assim geram responsabilização. O pilar que transforma a teoria científica e a previsão legal em prática cotidiana é a instituição. As instituições de ensino possuem uma responsabilidade objetiva
no caso das particularidades, via o Código de Defesa do Consumidor, e um dever constitucional de garantir o pleno desenvolvimento da pessoa. Quando uma escola ignora as adaptações necessárias para um aluno com TDAH ou TEA, ela está apenas cometendo uma falha pedagógica ou ela está gerando um dano moral existencial? No caso da dupla excepcionalidade que eu trouxe aqui, a responsabilidade se manifesta em 3 frentes: identificação e registro. A escola tem o dever de elaborar o PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, ou PEI. Se o aluno é punido sem que esse plano exista, ou seguindo regras que ele não consegue seguir, a instituição está em atraso. Ela não está cumprindo o dever. A adaptação curricular não é deixar passar. É um enriquecimento curricular para as altas habilidades e o suporte para as funções executivas. Precisa estabelecer um ambiente seguro, garantir que o aluno não sofra estigma ou bullying por seus comportamentos atípicos, como a impulsividade. Se a instituição se recusa a aplicar essas diretrizes, alegando falta de recursos ou igualdade entre os alunos, ela está violando o conceito de adaptação razoável da Lei de Inclusão. Estruturando essa abordagem focada no chão de escola, na realidade, para evitar um tom utópico e estabelecer aqui parâmetros reais, é preciso admitir que as leis não contratam mediadores sozinhos e que a neurociência, sem tradução para a prática, é apenas uma teoria inacessível para um professor com mais de 30 alunos em sala. Então, é preciso ultrapassar barreiras. Não tem como. É preciso ultrapassar a barreira do diagnóstico, reconhecer que o acesso a neuropediatras é um privilégio socioeconômico e que a escola precisa de estratégias para o atípico sem laudo. O esgotamento docente é uma outra barreira. É preciso dialogar com a falta de formação, auxiliar os professores, ter auxiliares para auxiliar alunos em sala de aula, em vez de apenas cobrar o cumprimento. A falácia da boa vontade. Substituir o discurso motivacional pela exigência dos protocolos institucionais e procedimentos claros. Inclusão não é poesia, é logística. Muitas vezes o que chamamos de desafio da inclusão é, na verdade, um déficit de infraestrutura. Não adianta falarmos de funções executivas e neuroplasticidade se o professor está sobrecarregado e a escola não tem um plano de desenvolvimento individualizado, que vá sair da gaveta e realmente ajude o professor. Esse episódio é um convite para pensarmos se estamos no viés da empatia ou se adentraremos no viés da gestão e direito aplicado, de forma que é preciso compreender a realidade de um dos maiores desafios em sala de aula, a situação do aluno sem laudo, o que dificulta e muito o direcionamento da abordagem a ser tomada. Mas, por outro lado, a educação não pode esperar o CID. Muitas vezes a escola se paralisa à espera de um CID para começar a agir. No entanto, juridicamente e pedagogicamente, o suporte deve ser baseado na barreira funcional e não apenas no diagnóstico. A base jurídica é o marco aqui. Ela estabelece que o acompanhamento integral para educandos com dislexia, TDAH e outros deve ocorrer inclusive durante o processo investigativo. A Lei de Inclusão reforça que é uma interação entre impedimentos físicos, mentais e as barreiras do ambiente. Se a barreira existe, o direito à acessibilidade nasce nesse momento. A visão neurocientífica não é para esperar o diagnóstico para intervir.
nem ignorar a janela de plasticidade cerebral. O esperar é falhar. Isso é combatido pela resposta à intervenção. Se um cérebro demonstra dificuldades nas funções executivas ou no processamento fonológico, a intervenção pedagógica deve ser imediata para estimular novas rotas neuronais, independente do nome do transtorno. O dever da escola é de dar condições aos professores de fazerem essas adaptações de acesso, como tempo extra ou mudança de ambiente, baseadas nas observações pedagógicas. O registro dessas tentativas de intervenção é, inclusive, um documento valioso para o médico que fará o futuro diagnóstico em caso de alunos sem laudos. Nesse aspecto, o princípio da isonomia é o conceito jurídico de que devemos tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na exata medida de suas desigualdades. No Brasil, ela está prevista no artigo 5º da Constituição Federal e serve para garantir que a justiça seja material, real, e não apenas formal, no papel. E se, em vez de dar a todos a mesma caixa, parássemos para enxergar sobre um muro e percebermos que alguns não conseguem enxergar porque têm a mesma caixa. Então precisamos dar mais caixas ou caixas diferentes para que todos enxerguem. A isonomia defende que entreguemos caixas de tamanhos diferentes para que todos alcancem a mesma visão. Assim, entendendo que TDAH funciona no cérebro do aluno como dificuldade de regulação de atenção e do impulso, isso significa dificuldade de manter o foco contínuo, maior distração com estímulos e impulsividade. Mas também pode significar criatividade e rapidez de pensamento. No autismo, há diferenças na forma de comunicação, interação social, processamento sensorial. E o cérebro pode focar intensamente em temas específicos, ter dificuldades com mudanças, interpretar o mundo de forma mais literal. Na dislexia, a dificuldade está no processamento da linguagem escrita. É uma dificuldade específica em leitura e decodificação de palavras. Nas altas habilidades, o cérebro apresenta alta capacidade cognitiva, rapidez de aprendizado, necessidade de estímulo constante. E o problema aqui muitas vezes não é falta. O problema aqui é falta de desafio. Ou seja, alunos diferentes não aprendem da mesma forma, e tratar todos exatamente iguais pode gerar as desigualdades. E aí se infringe a lei. A lei não existe para complicar a escola. Ela existe para garantir direitos mínimos. E aqui está o ponto mais importante. A lei não entra na sala de aula para ensinar, mas entra para garantir que o aluno tenha condições de aprender. A lei diz basicamente 3 coisas. O aluno não pode ser excluído, o aluno deve ter acesso real ao ensino e a escola precisa fazer adaptações possíveis. Mas a lei também não diz que a escola precisa resolver tudo, ter estrutura perfeita, fazer o impossível. A lei organiza, ela não substitui a prática, mas impede que a prática ignore o direito. Direito à educação não é só estar matriculado, é ter condições de aprender. E aqui entra um ponto fundamental. A adaptação não é padronizada, ela é individual. Porque um aluno com TDAH pode precisar de mais tempo de divisão de tarefas. Um aluno com dislexia pode precisar de leitura mediada, de avaliação adaptada. Um aluno com autismo precisa de previsibilidade e organização de ambiente. Ou seja, adaptação não é privilégio, é adequação. E deve ser feita, caso a caso, com observação e com diálogo. A escola não precisa ser perfeita.
ela precisa ser estruturada. Ela deve organizar as adaptações pedagógicas, apoiar o professor e manter a comunicação com a família. E aqui entra um ponto essencial. Escola não é só professor. Ela deve, dentro do possível, manter a coordenação pedagógica, a orientação educacional e o apoio especializado, sempre que possível e necessário. Porque a inclusão sem equipe vira sobrecarga, e sobrecarga não sustenta a qualidade. O professor precisa agir, observar, adaptar, dentro do possível e comunicar. Mas existem limites para o professor. O professor não é terapeuta, neurologista e responsável isolado pela inclusão. E aqui entra algo muito importante. O professor também tem direito à proteção. Ele tem direito à orientação, ele tem direito a suporte institucional e formação. Então precisamos ser honestos aqui. A inclusão ideal nem sempre é possível, mas a inclusão mínima é sempre obrigatória. E o que é o mínimo possível? Não excluir, não ignorar, adaptar dentro do possível, comunicar e registrar. Uma escola sem equipe especializada ainda assim pode ajustar tempo de prova, reorganizar atividades e orientar o professor. Uma escola com poucos recursos ainda pode criar rotina, evitar exposição e manter o diálogo com a família. Dificuldade não justifica omissão, mas também não se exige perfeição. Inclusão não é simples e não é opcional. Ela exige conhecimento, organização, responsabilidade. Se esse episódio te ajudou, que bom! Foi para isso que eu fiz ele. Siga o nosso podcast, curta, compartilhe, envie para outros professores, gestores e familiares, porque esse é um espaço de construção. Trago aqui o que mais recentemente obtive de informações, de práticas sobre os assuntos que falo aqui. Porque esse realmente é um espaço para se construir, para se pensar. No próximo episódio, TDAH, autismo e altas habilidades na prática escolar, no chão da escola. Porque a inclusão pode começar no direito, mas se sustenta na prática e se constrói com responsabilidade compartilhada entre escola, família e legislação. Muito obrigada. Eu sou Edília Aia, professora, advogada, psicopedagoga, e te espero no próximo episódio. Até lá!